Fala pessoal, quem estiver chegando por aí me dá um alô, só para eu saber quem já está por aí, quem está chegando. Desculpa um pouquinho a demora, a internet aqui deu um probleminha e aí a gente atrasou, infelizmente, mas não tem problema. Vocês não vão perder em nada nessa live. Vou fazer o mesmo conteúdo, só que vou terminar um pouquinho mais tarde, assim como a gente começou um pouquinho mais tarde, beleza? Então quem for chegando aí me dá um alô para eu saber quem está por aí. Adriano Melo já está por aí que estou vendo. Gente, estou transmitindo para tudo, tá? Para o Facebook, para o YouTube e para o Instagram. Então, quem estiver chegando aí, me fala aí, Mário, eu estou no teu perfil do Facebook. Pessoal, Mário, eu estou indo pela página do treino. Mário, eu estou no YouTube. Mário, eu estou no Instagram. Só para eu poder saber quem está vindo da onde aí, para a gente poder se comunicar melhor, para poder entregar melhor para vocês. Beleza? Deixa eu só olhar aqui. Edson Júnior, 29, entrou no Instagram, né? Legal, pessoal. Vai dando um alô aí para eu saber quem está chegando da onde, para a gente situando. André Ricardo, tudo bom, André? Tá no Instagram também. Vai me dando um alô aí, pessoal, para eu ir sabendo quem está chegando, de onde está vindo. Só vamos dar alguns segundinhos aí para a galera, alguns minutinhos aí para a galera entrar. O dia começa em poucos minutos, realmente, o conteúdo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Estou transmitindo para todas as áreas ao mesmo tempo. Bacana, né? Legal. Então, tem que transmitir para um lugar, esquecer de transmitir para outro. Assim a gente consegue entregar o conteúdo para todo mundo que segue a gente, seja pelo Facebook, enfim, pelo Instagram, pelo YouTube. Às vezes a pessoa não usa o Facebook. Legal, Gregory Gonçalves, bacana. Obrigado aí pela minha timeline. Show. Mas quem está aí, gente? Eu estou vendo o pessoal curtindo. Eu estou vendo que está entrando gente. Mas eu não estou conseguindo ver. Se vocês não colocarem, escreve aí. Mário, estou no teu Face. Mário, estou no Instagram. Mário, estou no YouTube. Mário, estou no Facebook O Treino. Só para a gente saber, por favor, e a gente poder, enfim, situar direitinho. Tem umas coisas bem legais para falar com vocês e tem umas coisas bem interessantes também para falar até o final também. Então, muito bom estar podendo gravar, fazer live novamente, também gravar os conteúdos, escrever, compartilhar para vocês. Quem segue por e-mail sabe que eu tenho enviado os e-mails aí nas últimas 2 semanas, mais de um e-mail por semana, na verdade, uns 3 e-mails de conteúdo, de dica de corrida bacana, né? Se você não recebe e-mail ainda, eu sugiro a passar a receber nosso conteúdo, porque tem muito conteúdo bacana que a gente compartilha por lá. Muita dica, show de bola. Vamos lá, pessoal. Quem está por aí para a gente começar? Deixa eu só ver aqui. Gregory Gonçalves, Edson Júnior, de Belém do Pará. Cristiane Cotrim, está sumida dos treinos, hein, Cris? Vamos lá. Falei com o Kiko hoje. André Ricardo. Tatiane Sampaio. Tatiana Sampaio R. Vamos lá, gente. Mas quem tá entrando aí, quem está participando? Tá dando like, mas me fala aí, pessoal. Jorge Camarinha, pastor Jorge. Tudo bom, querido? Bom, pessoal, vamos lá. Se vocês estiverem me ouvindo bem, eu vou pedir um favor a vocês. Quem está no Facebook, quem está no Instagram, no YouTube, dá um like, tá? Dá um curtir aí, só para saber se estão me ouvindo bem. Por favor. Me ajuda aí. Se está me ouvindo bem aí, o áudio está legal, dá um like para a gente poder. Carol Laranjeira. Vamos começar.
vamos lá, pessoal. Quero compartilhar com vocês aqui algumas dúvidas que são dúvidas de muitas pessoas que mandam. Na verdade, a gente sempre recebe e-mail, nos nossos posts em artigo, vídeos, no dia a dia, no bate-papo com o aluno, até alguém que não seja um aluno, mas que passe, né, e vem tirar dúvida. São coisas que, para o treinador, para o técnico, pode parecer simples e ridículo. Ou até mesmo algumas coisas para o corredor, que é o corredor, vamos botar, o corredor experiente. Agora, tem outras coisas que mesmo para o corredor experiente, quem é experiente? É aquele cara que já fez muitas corridas, muitas provas. Às vezes ele tem um tempo muito bom por conta da genética, por conta do peso corporal dele que é bacana, e porque o corpo está acostumado a correr durante muitas horas e muitos quilômetros. Mas isso não necessariamente faz dele um bom corredor, porque ele pode se lesionar, ele pode se machucar feio e pode ficar meses sem treinar. Tá? Então, o que eu vim trazer para vocês aqui são dicas que são dicas bacanas, dicas que talvez você precise mudar um pouquinho, mas que vai te dar um ganho muito grande para o resto da sua vida. Essa semana, num dos grupos de corrida, eu vi que tinha uma pessoa, um senhor de 74 anos, falando o seguinte: poxa, se eu treino forte, eu quebro, se eu treino fraco, eu fico para trás. O que eu faço? Alguém me ajuda? Eu expliquei para ele, escrevi um texto, um parágrafo, explicando. Talvez o que você precisa é correr certo. Ele falou assim: eu tenho 40 anos de corrida e estou nesse estado. E eu expliquei o seguinte: com todo respeito ao seu tempo de corrida, eu não tenho isso de vida, eu não tenho 40 de vida, mas eu tenho experiência com corrida, como corredor e como treinador de corrida. Se eu puder dar um conselho, é o seguinte: talvez você precise mudar um pouco essa corrida e correr certo. E ele falou: poxa, mas o que é correr certo? Como é que eu faço? E ele falou sobre musculação, talvez fosse necessário, sim ou não. Enfim, então a gente bateu um papo ali. Eu estava explicando. Então tem alguns aspectos que fogem simplesmente à corrida e que vão fazer com que a sua corrida esteja muito boa, né? Você vai para um outro nível da corrida com muita qualidade. Não adianta de nada você fazer um treinão, uma maratona, uma outra maratona, 100 km, 42 km, ou até mesmo correr 5 ou 10 km, e no dia seguinte você está totalmente dolorido, quebrado, e não conseguir trabalhar, não conseguir usufruir daquilo que você conquistou no dia anterior, entende? Então é necessário que você faça alguns ajustes, alguns detalhes. Eu queria falar um pouco sobre isso aqui e trazendo algumas sacadas que vão ajudar bastante a você ter um melhor desempenho, uma melhor performance, beleza? Bom, quem for chegando aí, gente, vai dando um like aí para saber que o áudio está legal. Deixa aqui embaixo de onde você está vindo, só para a gente poder se situar. Edval Alberti, grande Adalberto, entrou aí, curtiu, show. Seja bem-vindo. Flávio Real, Santos Mille. Quem for do Rio de Janeiro, coloca que é do Rio. Quem não for do Rio de Janeiro, coloca que não é do Rio. Coloca de onde você vem aí, para a gente saber. Bem legal, tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu tomar água. Deixa eu ver como está aqui. Agora vocês estão respondendo, os comentários estão aparecendo. Kiko Gralha, legal. Rosane, Marcelo Teres, Robraha, né? Bacana, pessoal, bacana. A galera do Face está participando firme aí, comentando firme. O pessoal do YouTube e do Instagram não está comentando tanto. Está entrando, está visualizando, mas não está comentando tanto. Vamos lá, pessoal. Falando aqui, primeira coisa que eu queria falar aqui é o seguinte: como começar a correr? Como iniciar os treinos com segurança? Muita gente pergunta isso. E mesmo quem já corre e vai para uma outra distância ou vai para uma outra modalidade, por exemplo, ela já corre e quer fazer um triatlo, ou quem já nada quer correr, ou quem pedala quer correr também, quer colocar a corrida como um complemento para melhorar sua performance, faz muito essa pergunta. Como iniciar os treinos com segurança e para quem quer começar a correr? Primeira coisa é saber se realmente você está bem, se a sua saúde está legal. Então, o nosso conselho é que você procure um médico, faça seus exames. Se você já faz seu check-up, bacana, legal, ok. Se você não faz, faça seu check-up. Faça um teste ergométrico, que é legal. Se você puder, que é bem mais caro, faça um teste ergoespirométrico. Né? A diferença entre o teste ergométrico é que você corre, faz na esteira ou na bicicleta, somente, e o teste ergoespirométrico você vai fazer na bicicleta também ergométrica ou na esteira, mas além de estar com todo o aparato para medir frequência cardíaca, etc., você vai estar também com o expirômetro também. Você vai estar respirando ali, vão estar medindo a quantidade de gases que você está expirando, etc. Então, isso é extremamente necessário. Gregory, legal, você está em São Paulo, bacana, Raul do Rio Grande do Sul, Raul Benitez, Alberto Benitez.
Então, assim, a primeira coisa é isso, é você realmente tá tomando cuidado com a sua saúde. Outra coisa também, se você já teve algum tipo de lesão, algum tipo de cirurgia, é ideal que você esteja fazendo acompanhamento com o seu médico. Se você não está fazendo acompanhamento durante muito tempo, eu te aconselho que você volte ao médico, converse com ele, eu quero começar a correr. E seja uma prova de 5 ou seja uma prova de 42, não importa. Porque se você já teve alguma lesão de joelho, articulação, quadril, coluna, cirurgias, ou mesmo que não tenha sido uma cirurgia ortopédica, tenha sido uma cirurgia do coração, alguma coisa nesse sentido, que você procure realmente o médico. Mário, todo mundo pode correr? Sim, todo mundo pode correr. Mário, mas eu tenho um rim a menos, eu fiz cirurgia de fígado, eu fiz transplante do coração. Não tem problema, você pode correr. O que talvez você precise é tomar mais alguns cuidados. Uma pessoa que nunca fez cirurgia nenhuma não precise. Alguém que é diabético, qualquer pessoa pode correr. Só que você precisa ser acompanhado. Mesmo as pessoas que nunca fizeram nenhuma intervenção cirúrgica, nunca tiveram nenhuma lesão, elas também precisam tomar cuidado. Só que talvez o cuidado dela seja mais espaçado, a periodicidade seja mais espaçada. Mas isso é bacana, ok? Você toma bastante coisa, é o primeiro passo a você começar realmente a correr. Se você já pratica atividade física, é mais tranquilo, o médico vai passar um teste simples. Talvez se você sinta alguma coisa ou precise, ou tem algum tempo que você não faz exames, talvez você precise de alguns exames mais aprofundados. Mas todo mundo pode. Tá? É o primeiro passo. Outra coisa também é procurar uma equipe de corrida, um treinador de corrida experiente. Muita gente fala, eu dou treino de corrida, eu passo planilha de corrida, eu passo... Legal. Mas a forma que é feita a coisa, pela grande maioria, não é de uma forma correta, não é uma forma adequada, nem uma forma profissional. Isso pode trazer um prejuízo muito grande. Se não for um profissional realmente que tenha experiência de verdade, que tenha praticado, um profissional que estude, um profissional enfim, que compartilhe com a sociedade o conteúdo. E aí você precisa tomar muito cuidado, porque o cara vai falar assim, faça tantos quilômetros a tanto por ritmo e acabou. O cara não está preocupado em saber realmente um histórico seu, de passar um exercício educativo, de correção, exercício de fortalecimento. Isso pode trazer muitos prejuízos. Tá? Bom, vamos lá. Vou pegar algumas perguntas aqui que as pessoas mandaram e mandam sempre, e eu vou olhando, beleza? Robson disse que o áudio está horrível pelo YouTube. Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, Robson. Fala Benevides, Vanderlei Benevides, colega do quartel. Deu uma mexida aqui no som, Robson. Vê se melhorou alguma coisa aí. Tá, pessoal? Me fala aí, o áudio está legal, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Como é que está o áudio aí? Só para eu poder confirmar que o Robson Ferraz disse que pelo YouTube está ruim, está horrível. Pessoal do Instagram, como é que está aí? Pessoal do Facebook, me dá um alô aí, pessoal, ok? Bom, vamos lá, vou pegar essas perguntas. Face está ok, né, pessoal? Ok. Robson, tentei melhorar aqui no YouTube, eu não sei como é que foi aí, se melhorou ou não, tá? Mas me dá um feedback aí, por favor. Valeu, Kiko, vamos continuar aí. Aí vieram algumas perguntas, várias perguntas que a gente vai pegando, que o pessoal vai mandando, algumas antigas, outras mais novas. Poxa, Robson, que pena. Tenta acompanhar a gente pelo Face, Robson, que aí o Face estão falando que está bem melhor. O Face, de qualquer forma, esse conteúdo vai ficar disponível aí pelo Face, até para assistir depois, tá? Bom, quanto tempo... vamos lá, algumas perguntas que o pessoal mandou, eu selecionei algumas, eu acho que umas 20 aqui, eu vou destrinchando de acordo com o tempo aqui. Pergunta número 1. Comecei a treinar seguindo uma planilha para iniciantes, mas estou tendo muita dificuldade para acompanhá-la. Sinto cansaço e dores nas pernas e em outras partes do corpo. Isso é normal ou eu deveria rever meu treinamento? Bom, tem que ver a primeira coisa. Por exemplo, você recebeu uma planilha. Essa planilha está com uma mensuração, uma dosagem adequada para o seu nível de iniciante? A pessoa, no caso, que recebe uma planilha, ela já é uma pessoa que já praticou esporte, ou uma pessoa que está parada, ou uma pessoa que está voltando, uma pessoa que veio de lesão, uma pessoa que, por exemplo, tem problemas circulatórios e que vai causar muitas dores nas pernas, determinados exercícios. Eu não sei qual foi a planilha. A pessoa me falou que recebeu uma planilha e ela faz a planilha de iniciante, mas eu não sei quem passa a planilha para ela, se ela achou na internet, enfim. Se tem uma dosagem na planilha dela, a gente não sabe, né? De repente a pessoa falou, corra 1 hora sem parar. E aí a pessoa vai correr 1 hora sem parar do jeito que ela achar. Agora, corra 1 hora sem parar
no nível forte, no nível médio, no nível mais fraco possível, mais constante possível. Você começa a colocar parâmetros. E começando a colocar parâmetros, cada um vai dosar de acordo com a sua percepção. Beleza. Sentir dificuldade para acompanhar pode ser normal, porque você está iniciando a corrida. Então, o hábito, a disciplina, o seu corpo está mudando para se ajustar àqueles estímulos, àquelas dificuldades que a pessoa tem ali, né? que são colocadas para você ali. Mas depois de 2 semanas é normal que essa dificuldade passe. Agora, com relação ao cansaço, também, você não faz atividade física e você começa a fazer qualquer atividade, você vai sentir mais cansaço. Depois seu corpo vai se adaptar. E aí você vai pegar e você vai começar a correr mais longe ou então a se mexer de uma forma mais intensa. E aí vai pintar outro tipo de cansaço, e você vai evoluindo. É assim que basicamente acontece, tá? De forma bem resumida, falando de forma bem leiga. Agora, com relação às dores nas pernas, também é normal, porque você faz um esforço maior do que você fazia estando parado, sem correr, ou só caminhando no plano, agora você faz subida, ou somente caminhando no plano, aí você fica fazendo sobe e desce. Enfim, são estímulos diferentes. Todo estímulo, tudo que é diferente, faz com que você sinta um pouquinho, né? Que você sinta dores, talvez. A grande preocupação é a seguinte: essa dor é uma dor que te impossibilita de fazer as coisas no dia seguinte, ou é aquela dor do tipo, cara, tô tirando a ferrugem, sabe, da perna, do braço, que eu comecei a me mexer, tô cansado, tô dolorido, mas 1, 2, 3, 4 dias da dor de sono. Eu consigo fazer as outras coisas, viver a minha vida no dia seguinte, após o treino, mas eu sinto algumas dores porque eu comecei a me mexer. O que a gente precisa entender é isso. Então, analisar. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui, beleza? Vamos lá, o Bruno estava falando aqui, seguinte outros vídeos, você falou sobre o número de passadas, fica... Beleza, Bruno, vou falar isso mais para o final. Ô, Bruno, ô, Robson Ferraz, seja bem-vindo aí na página do Face. Desculpa, o áudio realmente, eu vou ter que ver depois no YouTube o que houve, por que o áudio está ruim lá, beleza? A gente vai dar uma investigada nisso aí, Robson. Vamos lá, pessoal. Segunda pergunta aí. Quanto dura, que é engraçado, né? As pessoas perguntam, a galera não tem ideia realmente de quanto tempo dura. Quanto tempo dura um tênis de corrida? Vai depender de muitos fatores. Vou até com um tênis de corrida aqui, tá? Não ganho um centavo da New Balance. Se alguém conhecer alguém da New Balance que venha patrocinar a gente, nosso canal é legal, vocês vão estar se beneficiando, enfim. O que acontece? O tênis, eu peguei aqui um tênis que é o que eu uso, tá? Eu tenho algumas marcas que eu gosto bastante, eu até gravei um vídeo sobre isso, não subi, não postei. E eu estou com tênis aqui porque eu vou falar algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Quanto tempo dura um tênis de corrida? O tênis de corrida dura uma média de 500 a 800 quilômetros. Mas vai depender também de alguns cuidados que você tenha com ele. Vai depender do uso que você faz com ele. Vai depender se você só tem um par de tênis ou se você tem vários pares de tênis. Vamos lá. Está muito claro aqui, né? Está melhor aqui. Bom, eu acho que está melhor aqui. Vamos lá. O tênis aqui está relativamente novo, está usado, mas não está acabado, tá? Ele tem alguns materiais. Tem esse material aqui de cima, né? Tem cadarço, tem a parte de dentro, tem o solado, a borracha. Quanto mais você usa, ele vai se desgastando. Quanto mais você pisa, né, mais ele vai amassando. E a borracha, assim como qualquer outro material, quem é da área de engenharia sabe muito bem disso, qualquer outro material, ele tem um tempo de vida útil. Inclusive, nós temos um tempo de vida útil, que a gente não sabe qual é, mas nosso prazo de validade vai acabar em algum dia. Tá? Por isso que a gente tem que fazer atividade física, por isso que a gente tem que se cuidar bem, por isso que a gente tem que investir realmente em atividade física. É o maior investimento, o melhor investimento que a gente pode fazer. Primeiro é atividade física, depois eu posso falar mais sobre isso mais para frente. Mas quanto mais eu uso esse material, quanto mais eu piso, quanto mais eu dobro, quanto mais eu torço, né? Na corrida a gente torce, a gente pisa em buraco, etc., mais ele vai se desgastando. Se eu uso o mesmo tênis todos os dias para treinar, tá? Tô pensando somente em treino. Tem gente que usa tênis para treino, para sair, para passear, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então vamos lá, eu uso tênis para treinar, e vai ter uma média de vida útil de 500, pode chegar até 800 quilômetros. Vai depender do material, do teu uso. Se você, por exemplo, quando você tira o tênis, se você desamarra o cadarço e puxa, ou se você bota o calcanhar aqui, né, e você empurra, vai depender do tipo de solo que você utiliza. Se você correr no barro, né, na terra, o barro, na grama, no asfalto, no concreto, cada um tem um tipo de desgaste diferente. Se você correr no plano, mais do que em subida, o desgaste é menor do que na subida.
Se você correr, por exemplo, no asfalto, o desgaste é menor do que se você corresse direto no concreto. Se você correr numa pista de atletismo, que tem o piso emborrachado, o desgaste é menor do que se você correr no asfalto. Se você correr no barro ou no gramado, o desgaste é menor do que no asfalto. Então, todos esses fatores vão contribuir. Então, não tem uma conta certa, exata. Bom, isso é um ponto que você precisa entender também. Legal, Mário. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Vai lavar o tênis? Vai ficar úmido? Precisa lavar o tênis? Ideal que você não lave sempre o tênis. Poxa, molhou, tá chovendo, tá correndo, chovendo, você saiu para correr, molhou. O que eu faço? Cara, bota para secar o mais rápido possível. Secar onde? No forno? Tem gente que bota no forno para poder secar. Tinha gente que colocava atrás da geladeira para secar por conta daquele calor da geladeira. Ok, pode ser. Vai secar onde? No sol? O ideal é que não seque no sol. Então, se você coloca no forno, se você coloca sapatilha de ciclismo também, o pessoal tem costume de colocar no forno para secar. Se você coloca atrás da geladeira, né? Quem tem geladeira as mais antigas ainda que tem aquela serpentina, não sei exatamente como é. Se você coloca no sol, se você coloca para secar na sombra, no local quente, mas na sombra, o desgaste é diferente. No sol, o desgaste é muito mais. E aí, Mário, como é que eu sei onde eu descubro isso? No site dos fabricantes, eles vêm falando sobre isso, os cuidados que você tem que ter. O tipo de material que você utiliza também, ele vai, por exemplo, se você usar alvejante, sabão, enfim, amaciante, tem uma série de coisas, de materiais químicos que vão destruir teu tênis. Então, o que é o ideal? Água e sabão de coco no máximo, sabão neutro no máximo. Ponto. E uma escovinha para você esfregar, para você tirar o excesso de sujeira, enfim. Agora, se você usa meia, por exemplo, é normal que o seu suor não estrague tanto o seu tênis. Se você corre, por exemplo, próximo ao local que tem a maresia, é normal que o material de tecido se desgaste muito mais do que a pessoa que corre longe da maresia. Então, são fatores que vão alterar bastante. Se você, por exemplo, faz triatlon, e você sai correndo do mar, água salgada, junto com o suor, você mete o pé no tênis e vai correr, é normal que o tênis se desgaste muito, muito mais do que muito mais rápido do que uma pessoa que não tenha triatlon. Então faz corrida que está suada, joga água na cabeça, a água escorre no corpo, mas não tem tanto sal quanto uma prova de triatlon. Então são coisas que vão ajudar ou vão atrapalhar o desgaste do tênis, a durabilidade do tênis. Beleza? Deixa eu aproveitar que eu estou com o tênis aqui e continuar aqui falando sobre qualidade do tênis. Tipo de tênis, vou dar algumas orientações também. Helder Araújo, Elaine, Fábio Favares, professor Fábio, está me acompanhando no Instagram, que bacana, cara. Isabel Fortuna, pô, muito legal, caramba, muito bacana. Vai deixando nos comentários aí, galera, pra gente ir vendo. Pô, Vanderlei Benevides, tem 17 anos que não corre. Caramba, vamos voltar a correr, irmão. Vamos embora. Vamos lá, gente. Vou dar uma dica aqui sobre escolha de tênis. Então, eu gravei outro vídeo mais detalhado, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Vamos pensar aqui que algumas qualidades têm que ser comuns a qualquer tipo de tênis que você vai escolher. Primeiro, tem que ser confortável, tá? Marca é o de menos. O importante é que ele seja confortável. Se você for parar e pensar, esse tênis aqui, ó, por exemplo, estou pegando ao contrário, ele dobra. Tá vendo? Ele tem uma flexibilidade, uma capacidade de resiliência bacana. Ele é um tênis que solada simples. O calcanhar é um pouquinho mais alto do que a ponta, tá vendo? Não é muito mais alta. Então, ele não te força a correr na ponta do pé, como os tênis mais antigos, que o calcanhar era um amortecimento desse tamanho aqui. Outra coisa, existem vários modelos de tênis com vários tipos de solado. O solado legal é um solado que seja de espuma, porque ele absorve mais impacto e te dá mais firmeza também. E quando você corre, você pisa, você não pisa certinho, você não pisa supinado, pronado, você pisa sempre mais ou menos desse jeito. Ó. Imagina que é o chão, tá? Aí você pisa assim e faz isso. Você pisa assim e faz isso. Se você está correndo numa pista de atletismo, você vai correr sempre certinho. Mas se você corre na ciclovia, na rua, etc., tem buraco, tem desnível, tem quebra-molas, tem... Se for paralelepípedo, por exemplo, é muito irregular. Então, o tempo inteiro o tênis está fazendo isso. Se você comprar um tênis que o solado é um solado separado aqui no meio, que tem mola, que tem... enfim, tem onda, etc., que não seja de espuma, você vai sofrer um pouquinho mais. E tem que ser macio, tem que ser confortável e bem arejado. O nosso pé, ele é feito de vários ossinhos, que são como se fosse uma trama, são entrelaçados. Então, o nosso pé, o tempo inteiro, está torcendo para um lado e para o outro. Se você utilizar um tênis que seja muito duro, que não seja macio, tá? Que não tem essa torção aqui, né? Muito fácil de fazer, tá vendo? Eu consigo amassar bem aqui o tênis. É um pouco claro, né? Deixa eu ver aqui.
Tá vendo? Consigo amassar bem nesse tênis, o que vai acontecer? Você vai sofrer muito. A sola do seu pé, a planta do seu pé vai sofrer, a parte lateral e a parte superior também, tá? Então essa é a minha dica aí para tênis. Depois a gente vai falar mais. Eu não quero falar sobre tênis hoje. Foi só um ponto aqui. Vamos lá. Terceira pergunta aí. A corrida pode me ajudar a parar de fumar? Isso eu acho que é muito interessante. Pode. Pode te ajudar a parar de fumar? Pode não. Ela faz. Ela te ajuda. Ela te auxilia muito. Te ajuda, assim, eu acho que 80% da energia necessária para você parar de fumar, para parar de beber, para parar de jogar, enfim. Qualquer esporte. A corrida também. Mas a corrida é um esporte muito prático. Ela dá um gás, ela dá uma energia muito bacana. A corrida ela produz uma série de hormônios bons para o nosso organismo. Até falei sobre isso, acho que na segunda-feira eu fiz uma live e comentei um pouquinho. Eu vejo muitas pessoas tomando remédio, procurando psiquiatras, psicólogos, etc. Não que esses profissionais não sejam necessários, são necessários sim. Mas às vezes as pessoas entram em estados e se elas praticassem atividade física de forma regular, elas iam mudar a vida delas. Por quê? Por que a pessoa fuma? Por que a pessoa come muito açúcar? Por que a pessoa joga? Por que a pessoa é viciada em alguma coisa? Tem uma compulsão qualquer? Normalmente é por ansiedade. Ela está nervosa, ela está preocupada e o cérebro dela busca algo que dá um prazer imediato para ela. Pode ser o açúcar, chocolate, né? Carboidrato, doce. Vejam, por exemplo, as mulheres quando estão no período de TPM. O que elas fazem? Elas procuram alguma coisa que tenha doce, porque o cérebro está buscando isso. É um momento de muita tensão mesmo e procura isso. Mas não só isso, os homens também, no momento de estresse, de preocupação, risco de perder o trabalho, o projeto que não está sendo entregue, que está atrasado, não está no prazo, a meta que não foi batida ou não está sendo batida no período que você achava, uma conta, uma multa, um estresse qualquer, você busca o quê? Você busca alguma coisa que te dê um prazer imediato. Na comida, na bebida, no cigarro. É um prazer imediato, mas é extremamente maléfico para o seu organismo. O cigarro é péssimo, o álcool também, em excesso. Enfim, o que a corrida faz? A corrida produz, ela ativa a corrida, a natação, o triatlon, o stand-up paddle, o ciclismo, as atividades aeróbias, especialmente. O que ela vai fazer? Ela vai estimular no teu cérebro a mesma área que a cocaína estimula, que o sexo estimula, que o açúcar estimula. Então você vai ter aquela mesma sensação de, sabe, de bem-estar, de barato. Se você nunca correu, você não vai saber o que é isso. Se você nunca fez esporte, etc. Se você já corre, se você já nada, se você faz alguma atividade, você vai entender o que é isso. Sabe aquela sensação de, cara, terminei o treino, tô cansado, tô morto, mas nossa, que sensação boa. É isso. Então isso faz total diferente. Fernanda Rodrigues, legal. Hoje é sobre corrida, mas eu falo alguma coisa aqui sobre natação, etc. Mas hoje é sobre corrida. Vão ter outros momentos sobre águas abertas, sim, sobre triatlon, tá bom? Sobre emagrecimento, saúde, mas hoje é sobre corrida, beleza? Mas fica à vontade aí, mandar dicas e comentar, tá bom? Se tiver dúvidas sobre corrida, manda aí, mas hoje é sobre corrida. Então, galera, é isso. A corrida pode ajudar para você te ajudar a parar de fumar, de beber, de compulsão por jogos, por sexo, de comer porcaria, de comer hambúrguer em excesso, bebidas ricas, bebidas e alimentos ricos em carboidratos que se transformam em açúcar de forma muito rápida, tá? Muito rápida. Beleza? Vamos lá. Mais uma aqui também. Às vezes sinto dores enquanto corro. Como saber se é algo normal ou se devo interromper o exercício? É simples. Se você tiver sendo impossibilitado de caminhar, de levantar, de fazer outras atividades, talvez esteja excedendo a intensidade, tá? Se for, por exemplo, dor na perna, nas duas pernas, a direita e a esquerda, provavelmente é algo normal. Se for uma perna só, ou muito mais dor numa perna só do que na outra, possivelmente você está fazendo alguma coisa errada, ou tem alguma, ou é sobrecarga, ou postura, etc. E só confirmar a pergunta, às vezes sinto dores enquanto corro. Como saber se é normal ou se devo interromper exercício? Legal. Dor nunca é bom. Se você sente dor durante a corrida, realmente, muita dor, talvez seja necessário reduzir a intensidade. Talvez seja necessário trocar o tipo de calçado. Talvez o seu calçado esteja já muito velho, ou seja um calçado muito duro. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas. Talvez a sua intensidade, talvez o seu momento hoje não seja para correr, seja para fazer um trotezinho leve, fazer um alongamento, uma caminhada, uma musculação, uma massagem, alguma coisa que vai soltar a tua musculatura, beleza?
Essa é mais uma das perguntas. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver com a próxima. Legal. Parecida com a pergunta sobre parar de fumar, tá? Agora. Fui diagnosticada com depressão. A corrida pode me ajudar a ficar mais equilibrada? Como isso acontece? Pode e faz. Eu conheço pessoas que tinham depressão e elas começaram a fazer atividade física, especificamente corrida. Conheço também pessoas do triatlo, pessoas do remo, pessoas de outras modalidades. Então vamos lá. A corrida pode me ajudar a sair da depressão? Não só pode, como ela faz isso. Tá? Não estou falando que você tem que abandonar o psicólogo, psiquiatra, se for o caso, ou enfim, não estou falando isso. Mas ela pode e ela auxilia. Por exemplo, se você chegou ao ponto de tomar algum medicamento. Gente, por que eu estou falando isso? Porque você pode não estar com depressão, mas você pode conhecer pessoas que você pode ajudar com esse conteúdo, para a pessoa entender, cara, se eu começar a correr, ou se eu voltar a correr, eu já corri e tal, você pode tirar essa pessoa da depressão e salvar uma vida. Muitas vezes pessoas com depressão elas podem chegar ao ponto de se matar. E não só isso, e quando a pessoa está com depressão, ela contamina as outras pessoas que estão ao redor dela, não produz bem, é demitida, enfim, tem uma série de prejuízos que acontecem. Mas vamos lá. Lembra que eu falei sobre a compulsão? Quando a pessoa começa a fazer uma atividade física de forma constante, o cérebro dela começa a ativar a mesma região que produz a sensação quando você utiliza cocaína, açúcar, faz sexo, come e tal. E aí, com isso, vai te dar uma sensação de prazer. Nossa, ufa, que gostoso, que bacana. Você sentiu isso hoje? O que você vai querer fazer amanhã? Vai querer repetir amanhã. Mesmo com muita dificuldade. Aí depois de amanhã, de novo, depois de amanhã, de novo. Quando você vê, você saiu do ciclo, né, vicioso e entrou num ciclo virtuoso que te joga para cima. Então, a corrida ela faz isso. Mas não só isso. Quando você está se mexendo, fazendo qualquer atividade física, tá? Você falando de corrida, mas isso serve para qualquer atividade física, qualquer esporte. Quando você está fazendo isso, você, quando consegue completar 1 quilômetro, sabe, da situação que você está hoje, consegue completar 1 quilômetro trotando, coisa que você nem imaginava que fosse capaz, até porque se você está em depressão, você acha, tipo, você é a pior pessoa do mundo, a mais fraca, a mais frágil, a mais burra, a mais... tudo de ruim, é isso que acontece. Se você consegue treinar e alcançar 1 quilômetro, seja caminhando, trotando ou correndo, o que vai acontecer? A tua sensação também vai ser assim, caraca, eu consegui. É a sensação de quem já conseguiu completar uma prova qualquer e ganhou uma medalha. É a sensação de quem se dispôs a fazer um desafio qualquer, tipo, quero treinar para isso aqui, e fez. Quem passou no concurso público, quem conseguiu fazer uma venda que estava muito difícil, quem conseguiu, por exemplo, comprar sua casa própria, seu carro, conseguir um emprego que você queria muito, conseguir concluir uma faculdade, essa é a mesma sensação. Então, quando você faz isso, você se sente, cara, eu sou o cara, sabe? Eu sou a cara, eu sou a mulher. Então, isso muda, cara, de forma... Vocês não têm imaginam assim, fisiologicamente, como que isso muda. O cérebro faz novas conexões, a pessoa fica feliz pra caraca. Então, é como se a gente tivesse uma grande farmácia no nosso corpo, no nosso cérebro especialmente, e quando a gente mexe o nosso corpo, o nosso cérebro ele faz novas conexões, ele produz novas substâncias, e você, ao invés de tomar algum remédio, você começa a produzir aquelas substâncias que são necessárias para você sair da depressão. Pessoas que estão deprimidas, por exemplo, ou em estados de muita tristeza, tá? Vou dar um exemplo meu. Meu pai faleceu ano passado, há 1 ano exatamente. E, cara, eu fiquei uma semana, assim, mal. Assim, era o momento, era a tristeza do momento, ok. Pô, por que eu fiz isso? Porque eu estava triste, porque meu pai, sabe, morreu. E eu sou humano, é normal. Nada anormal nisso. Anormal se eu não sentisse tristeza. E aí, o que acontece? Se eu tivesse saído para fazer atividade física, eu não estou falando que a tristeza ia passar, mas ia amenizar. Agora, imagina 1, 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana a pessoa que nunca fez atividade física, que está em depressão fazendo, muda totalmente a vida dela. Além disso, a pessoa perde peso. Além disso, a pele vai ficar mais irrigada, porque vai mais sangue para a pele. Os órgãos vão começar a funcionar melhor. Se a pessoa estava com prisão de ventre, que é algo ligado que a depressão acaba causando, isso vai fazer com que a pessoa melhore, porque a pessoa vai mais ao banheiro, a pessoa vai sentir mais necessidade de beber água, a pessoa vai ter um apetite melhor, ela vai ficar cansada e chegar à noite ela vai dormir, não vai ficar com insônia. Então, a atividade física começa a mexer com um monte de pontos. Beleza? Eu não quero me estender aqui, porque senão a gente ficaria falando sobre essas questões emocionais ligadas ao esporte, benefícios, por horas aí. Beleza, pessoal? Mas vai colocando pergunta aí, que daqui a pouco eu vou respondendo. Eu estou vendo aqui Carlos Eduardo Marques colocou alguma coisa, o Robson, a Fernando, o Vanderlei. Eu vou responder isso aí, tá, pessoal? Vai mandando aí. O pessoal do Insta já está entrando aí, bacana. Uma galera aí, Arthur, Gabriela, Valentim, Rodrigo Venceu.
Marcos Fujihara, André Ricardo. Pô, legal, legal. Uma galera. Pô, bacana, gente. Vamos lá. Compartilhe isso aí com os amigos, gente. Compartilhe esse conteúdo. Convide os amigos aí para poder participar. Vamos continuar, vamos continuar. Deixa eu ver aqui agora, galera. Mais qual aqui? Uma pergunta legal também, que eu resolvi incluir aqui, é o seguinte: o que eu devo usar para correr? Cara, tem muitas coisas. Por exemplo, você pode utilizar roupas leves, claras, tá? No caso dos homens, o que eu deveria utilizar na parte de cima? Camisa, tá vendo? Camisa larga assim, confortável. E embaixo, uma bermuda, pode ser larga, pode ser uma bermuda justa, colada, como uma bermuda de lycra, uma bermuda de compressão. Eu, por exemplo, prefiro correr com bermuda de compressão, sempre preferi, porque a minha coxa, quando eu estou correndo, ela passa uma na outra e fica atritando, normalmente em bola e o short, e me assa, tá? Mas não há problema algum você correr com a bermuda larga. Ou você pode até mesmo correr com uma bermuda de compressão por baixo, tá? Do short, e por cima você bota o short mais largo, se você se sentir confortável. É o que você se sente mais confortável, mas são duas, basicamente isso. E as meninas, a mesma coisa. Tem meninas que correm com short largo, outras preferem correr de calça, outras preferem correr de bermuda, enfim. E outras até com aquele estilo de sunquinho, né? Que, parecidas com atleta de vôlei. É o que as meninas do atletismo costumam utilizar. Se você olhar campeonatos mundiais de atletismo, de pista especialmente, você vê muito isso. As maratonistas também fazem. Aí é de cada um, o que se sente mais confortável. Mas tem algumas coisinhas que a gente tem que falar. Por exemplo, você vai correr com um monitor de frequência cardíaca, que é aquela faixa para marcar a frequência cardíaca. Ou então você vai correr com uma camisa mais apertada. Digamos um triatleta, ou então, digamos, alguém que corra de top, as meninas especialmente, né, que vão correr de top, ou até mesmo sutiã. Eu aconselho que você utilize uma coisa que eu vou dar essa dica aqui, a gente utiliza na natação, mas é muito importante na corrida. Utilize vaselina, exatamente. Vaselina sólida. É um potinho que você compra na farmácia, deve estar de 3 a 5 reais na farmácia, e você vai passar nas extremidades, entre os dedos dos pés, um pouquinho, para quê? Para evitar que o atrito, né, te machuque, sue, crie bolha, etc. Isso especialmente para quem corre sem meia. Na beirada dos pés, nos calcanhares, ou até se você quiser, você pode fazer o seguinte: eu costumo passar aqui, ó, quando eu corro sem meia, eu passo sempre na borda do tênis. Por quê? Meu pé está o tempo inteiro roçando aqui. Se cair um grão de areia, se cair suor, sal, isso vai fazer com que eu possa criar uma bolha e me machucar e me atrapalhar. Quando você passa vaselina, a vaselina faz com que não tenha esse atrito, faz com que deslize mais fácil. Deslizando mais fácil, você evita qualquer tipo de lesão. Então, a dica aí bacana, que é um segredo legal. Mas para você que corre de top, de sutiã, ou até mesmo o pessoal de triatlo, os homens, corre com macaquinho ou com top e bermuda separados, existe o atrito também, está muito colado. Então, eu aconselho passar nas extremidades, se você corre de camiseta, se for camisa longa também, o que você faz? Você passa na extremidade, tá? Porque é o local de atrito. Nas axilas, entre as pernas e aonde você tem contato, seja com frequencímetro, tá? com a banda do frequencímetro, ou seja com top ou com sutiã. Uma outra sacada também, para quem não utiliza algum tecido que seja tecnológico, os homens, é passar no mamilo. Por quê? O atrito do mamilo com a camisa, com os poros da camisa, com a trama da camisa, a camisa ela é feita uma trama, né? É feito igual um xadrez, igual uma hashtag, um jogo da velha. É muito pequeno, mas funciona como se fosse uma lixa. E aí pode machucar o seu mamilo. Pode sangrar, inclusive. Então, a minha dica é essa. Se você não utiliza tecido tecnológico, microfibra, tactel, dry fit, enfim, tem pet dry, tem um monte deles aí. Eu te aconselho que você procure, porque você corre camisa de algodão ainda, cara, você precisa sair dessa época aí, porque tem coisas muito melhores para você performar melhor, tá bom? Deixa eu ver mais quem tá aqui. Leozão Nogueira, Mauro de Moura, Vitor Castro, beleza? Sejam bem-vindos aí. Muito legal, a galera participando, bacana. Vai colocando aí, galera, tendo dúvida, vai colocando para a gente poder ir tocando as informações. Vamos lá. Quero começar a correr, mas estou acima do peso e tenho medo de me lesionar. Devo emagrecer antes dos treinos? Bom, não necessariamente. A corrida vai te ajudar a emagrecer. O que você deve ver é o seguinte, como eu falei lá no começo, a primeira coisa é procurar o médico, tá? Ver como está se você não faz exame há muito tempo, especialmente. E sempre conversar com um treinador para falar como está a sua condição. Fazendo uma anamnese bacana, enfim. Legal. Mário, eu tô acima do peso, quais prejuízos eu poderia ter? Se você não estiver correndo com a técnica exata, correta, se você não estiver realizando exercícios educativos que vão te preparar, vão te educar para você correr realmente, estou falando para o iniciante agora, nesse momento, o que vai acontecer? Você pode ter uma lesão séria mesmo.
A corrida não machuca ninguém. O que machuca é você comprar um tênis e sair correndo achando que é corredor sem ter nunca ter corrido, correndo de forma errada, descansando de forma errada, com a intensidade acima do que deveria naquele momento. E aí você vai quebrar. E a lesão é essa. A corrida não arrebenta ninguém. O mau uso da corrida é que faz isso. Eu costumo falar que uma arma não mata ninguém. O mau uso da arma é que mata. Né? Uma faca, ela serve para cortar pão, né? Ou então ela serve para poder atacar alguém, matar alguém. E a corrida é a mesma coisa. Se você utilizar a corrida com a técnica correta, com o tempo de descanso correto, tudo isso vai te trazer muitos benefícios. A corrida é extremamente importante. A corrida é o movimento mais natural que nós temos. Olha que louco. Desde sempre a gente corre. Né? Desde os primórdios lá para caçar, para fugir, para sobrevivência, a gente corre. O que acontece é que a gente para de estimular pela vida moderna. Esteira rolante, carro, Uber, táxi, etc, etc, etc. Escada rolante. Então a gente diminui muito a nossa atividade. Com isso a gente vai perdendo um pouco dessa habilidade de correr. Né? A gente se desloca, não se desloca correndo. A gente se desloca com algum outro veículo que não seja de propulsão humana. Isso vai trazendo muitos prejuízos. Então, se você estiver acima do peso, comece a correr devagarinho, trotezinho, ou então comece com uma caminhada alternando, de repente, sei lá, 5 minutos caminhando, 30 segundos ou 1 minuto trotando devagarinho, vai sentindo o seu corpo, vai entendendo o que está acontecendo para depois você ir evoluindo. Mas o ideal é que você procure realmente um profissional para te orientar, procure conteúdos de qualidade, que vão te estimular da forma correta, nos pontos corretos, e fazer com que você entenda o seu corpo, entenda o que você deve fazer sem se machucar, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quero começar a correção do peso, tá. Se eu começar a correr hoje, em quanto tempo conseguirei participar de uma prova de 5 km? Não tem como te dizer, mas em um mês eu acho que é possível. Depende do nível que a pessoa está, depende do seu comprometimento, depende do seu peso, depende do seu descanso, da sua hidratação. Mas vamos colocar que 5 km em um mês é possível, desde que você esteja bem disciplinado, bem regrado, fazendo exercícios, acabou de fazer exercício, foi para casa, foi para o almoço, está morrendo de fome, mas que você não caia, por exemplo, enchendo a pança de carboidratos, né, em excesso. Poxa, estou sentindo fome, mas vou comer o que eu preciso comer realmente. Vou me hidratar. Na hora de dormir, eu vou dormir, não vou ficar assistindo TV até tarde. Vou preparar as minhas para conseguir treinar. Se o treinador te deu orientação para você, por exemplo, fazer musculação, subir uma escada, fazer algum exercício complementar, você vai fazer. Isso tudo vai fazer com que você corra mais rápido. Pode ser em um mês, pode ser em 3, pode ser em 2 semanas, e você vai depender de muitos e muitos fatores. Mas um mês é um tempo bacana, desde que você seja disciplinado, considerando que você treine 3 vezes por semana corrida, de 3 a 4 vezes por semana corrida, e 1 ou 2 vezes na semana, 2 ou 3 vezes na semana, você encaixa um treinamento complementar de fortalecimento ali. Seja funcional, TRX, pilates, musculação, alguma coisa do tipo. É regra, Mário? Não, não é regra. Mas é um tempo bem viável, bem bacana. Em 4 semanas, 4 semanas e meia. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal. Uma coisa muito importante que pouca gente sabe. Aí é um segredo, outro segredo aqui, que é um segredo dos atletas olímpicos também. Atletas de nível mundial. Você sabia que os atletas olímpicos de nível mundial, campeões do mundo, Tour de França, seja lá quem for, em todas as áreas, corredores, atletas de todas as áreas, na verdade, eles tiram soneca, eles dormem durante o dia deles? Exatamente. Muita gente fica assim, não, eu não posso dormir, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer, tem que acontecer. Só que uma soneca, por exemplo, na hora do almoço, e soneca que eu falo, não digo 1 hora não, você pode dormir 20 minutinhos, 30 minutinhos, cara, você vai levantar revigorado. Faz um bem enorme para o seu organismo. Você recupera a energia do teu corpo. Então, só tire soneca. Se você treina, acorda cedo para treinar, dorme tarde, seja lá o que você faça, tire um tempo para treinar, para dormir. Porque esse soninho de 20 minutinhos que seja, isso vai fazer uma diferença enorme na sua saúde, na sua performance, na sua produtividade no seu trabalho, no seu estudo, no seu bom humor com as pessoas com as quais você se relaciona. Então, tira uma soneca, não há mal algum nisso. A gente tem o costume de, não, tem que produzir, não posso parar. Mas essa soneca é extremamente importante para que você recupere. Imagina só, você levanta às 6 da manhã, treina das 6 às 7, das 7, entre 7 e 8 você se prepara, 7, 7 e meia você se prepara para ir para o trabalho, ou vai direto, toma banho no trabalho, e às 8 horas você começa a trabalhar. Para por volta de meio-dia para almoçar, almoça correndo, volta e volta a trabalhar até às 18, 19 horas.
É normal você ficar nesse ritmo alucinante para poder, sem descansar? Não é normal. Então você faz uma pausa na hora do almoço e dá uma cochilada. 20 minutinhos, isso vai fazer uma diferença enorme na sua saúde. Vai baixar a sua adrenalina, vai fazer com que você se recupere melhor. Beleza? Carla Serra chegou aí. Bacana, Carla. Muito bom. Silvano Luiz, Miguel Mauro Demora, Romer Zandomingos. Muito bom, galera, chegando aí. Vamos continuar, pessoal. Vai colocando dúvida aí se tiver, vai colocando comentário. Espero, assim, que no final dessa conversa nossa aqui, você saia, assim, muito estimulado a cara. Vou começar a correr amanhã. Não espera segunda-feira, não. Amanhã é sexta, dia do Brasil, jogo do Brasil, bacana. Mas não espera chegar segunda-feira, não. Esse papo de começar segunda-feira, por que eu vou começar segunda se eu posso começar hoje? Começa hoje. Começa amanhã. Se prepara, tá com dúvida, entra em contato com a gente, que a gente pode orientar. Pega o material no nosso canal, do Facebook, do YouTube, no site. Tem muita informação, mas comece. Não espera chegar amanhã para começar. Comece logo hoje. Vamos lá. Vamos a outra pergunta. O que emagrece mais? Correr por um período longo, tá? Ou alternar ritmo forte e leve por um período menor? Vamos lá. Existe um sistema de treinamento chamado HIIT. R-H-I-I-T. High Intensive Interval Training. Um treinamento intervalado de alta intensidade. Isso aí emagrece pra caraca. Emagrece muito mais do que correr longo. E você faz em períodos pequenos, 15 minutos. Tem vários métodos ligados ao HIIT, várias formas de trabalho. Qual o problema do HIIT? Ele te estimula muito a tua frequência cardiorrespiratória. E se você não está treinado, você vai sentir muito e você pode se lesionar e até morrer. Então, literalmente. Porque a sobrecarga no teu organismo é muito grande. Imagina, você está no nível aqui, tá, de treinamento, e aí, de repente, você começa a fazer o HIIT, o High Intensity, enfim, ou o treino intervalado também, que seja, você nunca correu. E aí você vai fazer nesse nível aqui, quando na verdade você deveria sair desse nível para esse de intensidade. E aí, 2, 3 semanas depois, para esse e para esse, e subindo. Não, você salta daqui para cá. É isso que acontece. É um período menor, de 15 minutos, mais ou menos de 10 a 15 minutos de treinamento, e você vai continuar queimando gordura durante 48 horas até 72 horas, verdade, mas você causa uma sobrecarga muito grande. Aí você treina hoje 15 minutos, tá me sentindo cara, fica morto de cansaço, aí amanhã você vai levantar, tá todo dolorido, todo quebrado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que é o ideal? É que você faça treinos intervalados, sim, mas simples. Por exemplo, intensidade 7, tá? Para quem não está treinando, tá, gente? Estou falando agora que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Intensidade 7, durante 30 segundos, e 1 minuto ou 1 minuto e meio, intensidade 5, intensidade 6. E faz isso durante 1 semana, 2 semanas, vai sentindo, qualquer coisa aumenta um pouquinho a intensidade, aumenta um pouquinho o tempo de treino, de estímulo, de 30 segundos, né? Ou diminui um pouquinho o tempo de recuperação, de 1 minuto e meio para 1 minuto, e a gente tem que ir ajustando. Claro, fazer um planejamento todo nisso aí. Além disso, você pode intercalar também com um longuinho no início e um longuinho no final, e depois aumentando a distância. Agora, qual que é mais importante, o longo ou o intervalado? Os dois são importantes. Não só esses dois, existem outros também, mas você tem que trabalhar em conjunto. Trabalhando em conjunto, você tem um ganho muito maior. Beleza? Agora, Mário, eu estou iniciando, o que é melhor? O melhor, eu acho que é o longo, porque o longo você vai começar, o longuinho, né, que seja. Você vai começar a adaptar o teu corpo, porque você está fazendo uma atividade constante. Você está tirando o seu corpo da inércia, sabe, tirando a ferrugem realmente. Ah, Mário, beleza. E se eu for avançado? Se você for avançado, aí é pau na moleira mesmo, e vamos que vamos. Claro, tudo estruturado, tudo organizado dentro da metodologia, tudo organizado dentro de um planejamento para alcançar o objetivo, ou alguns objetivos durante o ano, durante o semestre, seja lá o que for. Mas isso é extremamente importante, beleza? Mas, com certeza, o intervalado queima mais. Mas ele traz mais prejuízos também se você ultrapassar, por isso tem que tomar bastante cuidado. Vamos lá. Às vezes, meu joelho dói quando corro. O que posso fazer para acabar com esse problema? Depende de uma série de coisas. O joelho, o que o joelho é? O joelho é uma junta, uma articulação, né? De um osso com o outro. Vamos botar aqui que aqui seja meu fêmur, a parte de cima da perna, e aqui embaixo seja a minha tíbia, que o pessoal costuma chamar de canela, né? E aí o joelho ele faz isso. É uma articulação que ele está conectado por alguns ligamentos, tendões, etc., e músculos também. Provavelmente, se você sente dor no joelho, é porque ou você tem alguma lesão, já teve alguma lesão, tá? Se você sente dores constantes quando você treina, mas a musculatura funciona como se fossem elásticos ao redor
que vão equilibrar a tensão da articulação, que é onde se toca ali, tá? Onde o osso se tocaria, onde tem uma camada ali para amortecer. Se você não estiver se hidratando bem, você pode trazer um prejuízo para o joelho. Se você não estiver acima do peso, você pode trazer um prejuízo para o joelho. Se você senta numa cadeira, por exemplo, com uma perna cruzada, igual a perna chinesa, ou uma perna por baixo do seu corpo, você pode trazer prejuízo para o joelho. Então tem uma série de fatores que você tem que tomar cuidado. Mas provavelmente você está com o joelho enfraquecido, a musculatura ao redor do joelho enfraquecida. Sai para correr, sai para nadar, para pedalar, para remar, qualquer coisa que seja. Ou fazer trilhas, etc. Não é simplesmente pegar, botar a mochila e sair e fazer. Você tem que fazer uma preparação. Tem que fazer exercícios educativos. Você precisa corrigir seu movimento. Você precisa ver se seu tênis não está desgastado demais, está muito velho. Se não está amarrado da forma errada, também tem isso. Se você nunca viu, tem vídeo nosso no YouTube falando sobre isso. Tem uma série de fatores. Mas uma coisa que eu aconselharia é: repare a sua postura no que você faz no seu dia a dia, como você se senta, como você para, se você não para sobrecarregando muito demais o joelho, mas também se preocupa com o fortalecimento, com a musculação. Beleza, Douglas, o áudio não está bom no YouTube, estou sabendo, obrigado. A gente vai ver isso aí. O que acontece? A gente precisa tomar muito cuidado para ver como está esse fortalecimento, essa preparação da sobrecarga sobre o joelho. Então, musculação, ou subir escada, descer escada, ou pilates, alguma coisa que te fortaleça o joelho. Eu não sei o que é exatamente, mas precisa ser feito. Aí é de cada um, a gente tem algumas formas de trabalho que são muito bacanas de se fazer. Ok? Hugo Tri, grande Hugo, Sidney Pereira, legal. Homer, pô, galera muito bacana acompanhando aí, muito legal ter vocês aí, pessoal. Vamos tocar aí, vamos continuar aí mais coisas sobre corrida. Cadê? Posso andar durante a corrida? Pode. Você pode até parar durante a corrida. Não há problema algum. Nas maratonas aquáticas, você também pode parar, você não precisa continuar andando. Você pode parar, pode fazer peito, pode nadar costas, para borboleta, por exemplo. O que você não pode numa maratona aquática é botar o pé no chão, tá? Se der pé, se a profundidade couber, ou segurar no barco de apoio, no caiaque, alguma coisa. Segurou, normalmente você é desclassificado. A não ser que a regra permita, aí é outra história. Por exemplo, Travessia dos Fortes, que é uma travessia super conhecida. Você podia segurar na borda, na raia que eles colocavam. É uma medida de segurança. Beleza. Na corrida, você pode parar, você pode sentar, você pode deitar no chão, não tem problema. Então, você pode andar, pode. Seja numa prova ou no seu treinamento. E é normal, porque você faz um treino e, de repente, um dia você não está muito bem, está com mal-estar, está com dor de barriga, não dormiu bem, não se hidratou bem, teve uma mudança muito repentina de temperatura, sofreu um estresse muito grande no trabalho que te abalou, qualquer coisa. Sei lá, sobre uma notícia triste que te abalou, e a cabeça manda, assim, a cabeça mexe com o corpo todo da gente, qualquer coisa que seja. Aí você vai fazer aquele treino e você não consegue render. Aí você fica se culpando, caraca, poxa, eu não rendi hoje, eu tive que andar. Não tem problema nenhum você andar, você pode andar. É um processo, um momento. Aquele dia você não está bem, e no seguinte você corre igual um foguete. Então não há problema nenhum em andar. O que a gente precisa fazer é realmente estar treinando bem, estar bem fortalecido, bem descansado, bem alimentado, bem hidratado. Tá? Vou falar até sobre hidratação aqui hoje de novo. É uma coisa que eu falo muito. A hidratação é extremamente importante. Tá? E as pessoas não têm ideia disso. E aí, com isso, você estando bem equilibrado, a sua corrida vai fluir muito mais, muito melhor. Não só correr em tudo na sua vida. Se você estiver mais equilibrado, você vai ter um ganho muito melhor. Beleza? Então, pode andar na corrida? Pode sim. Seja por dor, seja por cansaço, seja porque você excedeu o teu ritmo naquele momento. Enfim, não importa. Ok? Vamos lá. Não tenho frequencímetro. Como saber o meu ritmo? Simples. Existem algumas formas de você saber seu ritmo. Eu gosto muito de trabalhar pela percepção de esforço. Tá? Existe uma escala chamada escala de percepção de esforço de Borg. E essa escala de percepção de esforço, ela diz o seguinte, que no nível de contando de 1 a 10, onde 1 é extremamente fraco, 5 é médio e 10 é extremamente forte, é o teu limite máximo, qual o nível você está? E aí você vai lá, poxa, tá muito fácil, então de repente você está no 5, no 4. Tá fácil, mas mais ou menos, talvez você esteja no 6. Cara, tá no meu limite, provavelmente você está no 10. E por que essa escala de Borg é tão importante nos treinamentos? É o que a gente utiliza, tá? Os alunos até utilizam frequência, tudo isso, mas eu utilizo muito baseado na escala de Borg. E eu vou explicar aqui. Quando você utiliza a escala de Borg, seja para natação, para corrida, triatlo, stand-up paddle, qualquer esporte,
especialmente os esportes cíclicos, esqui, enfim, corrida cross-country, etc., você vai saber exatamente como você está naquele momento. E aí, se uma mulher, por exemplo, ela está no período pré-menstrual, ela está rendendo pouco. Se ela está no menstrual, ela está rendendo pouco também. Se ela está no período pós-menstrual, indo em direção ao seu ciclo, seu período fértil, naquele ciclo, o que vai acontecer? Ela está rendendo muito. Então, a mulher, na TPM, ou com dores, com cólicas, etc., ela não, fisicamente, tá? Ela não vai render tão bem quanto no período fértil dela. Então, o que vai acontecer? Se ela for seguir a frequência cardíaca dela vai estar alterada. E aí, imagina só, a pessoa tem que correr tal quilômetro, tanta distância, de tal ritmo, de velocidade, com a frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto. A média de 130. Provavelmente ela vai chegar a 140, 150. Então, altera muito. Se a pessoa estiver tomando algum medicamento, tá? Se a pessoa estiver tomando chá, café, se a pessoa levou um susto, no Rio de Janeiro, né, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, a gente leva susto a todo momento, né, assalto, tiro, enfim, uma série de coisas, a frequência cardíaca sobe. Tentativa de assalto, a frequência cardíaca subiu. Um filho que ficou doente, você não dormiu bem à noite, sua frequência cardíaca vai subir. Você trabalhou demais, se estressou com o chefe, a frequência cardíaca vai subir. Então, a frequência cardíaca, ela altera muito. Todos os estudos que foram feitos para a frequência cardíaca, são feitos até hoje, não são feitos com o público local, são feitos assim, com o público americano, com o público finlandês, são feitos dentro de centros com ambiente controlado, como esteiras, pistas de atletismo, etc. E aí você vai pegar, por exemplo, esses estudos e aplicar totalmente, assim, tentar aplicar de forma fidedigna no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem temperatura de 40 graus, tem barulho de buzina, tem poeira, etc. Ou então você vai pegar e vai tentar aplicar algo que foi estudado numa altitude X ao nível do mar, que tem uma umidade muito maior. Então, isso tudo vai alterar. Por isso eu gosto muito da escala de percepção de esforço. Mário, você pode usar só ela? Pode. Mas deve? Não sei, é de cada um. O legal é você conjugar. Se você tem um histórico de frequência cardíaca, pega a frequência cardíaca e conjuga com a percepção de esforço. Mas o melhor para se trabalhar o ritmo, eu acho que é a percepção de esforço. E claro, e no caso da corrida do pace. Quantos minutos você faz por quilômetro? 6, 6,5, 5, 4, 4,10, 3. E aí você vai conjugando a percepção de esforço com a velocidade. Mas eu prefiro muito mais trabalhar com a percepção de esforço. Porque o cara corre numa subida, ele vai ter a percepção de esforço, a tua 7. Só que o 7 dele na subida, se ele botar no plano, por exemplo, essa percepção de esforço vai ser 6 ou 5 ou 4. Entendeu? Então, isso tudo vai alterar bastante. E se você tentar botar, por exemplo, uma subida com a mesma frequência cardíaca que você teria que ficar médio, né? Que você faria no plano, você vai praticamente caminhar e a frequência cardíaca vai subir, provavelmente. Então, é muito influenciável a frequência cardíaca. Eu não gosto muito por isso, tá? Não estou falando que tem que descartar. Mas pela experiência de vida, de treinamento, como atleta ou como treinador, a gente tem visto bastante isso. E é uma discussão que existe, tá? Mas, enfim. Vamos lá, pessoal. Mais o que aí? Mais o que? O que devo comer antes do treino? Bom, você deve comer alguma coisa. Se for de manhã, você não tem que estar em jejum. Tá? O que você deve comer exatamente? Não sei. O ideal é que você tenha uma alimentação não muito pesada antes do treino. Eu sempre aconselho o pessoal o seguinte: é de manhã, você acordou, foi treinar, então quebra o jejum. Depois você pega e, de voltar do seu treino, você come alguma coisa. Mas água, sempre beber água antes do treino. Tá? Quando eu falo antes, não é imediatamente antes. Tipo, acordou, primeira coisa, toma um copo d'água. Depois você vai escovar o dente, tomar banho, se arrumar, sair, seja o que for. Mas toma um copo d'água. Depois você come alguma coisa e vai quebrar o jejum. Por quê? Por que isso é importante? Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, sabe? Isso é extremamente focado em segurança, inclusive. Deixa eu ver quem está entrando aí, quem está aí. Luiz Chaves, legal, cara. Bom ter você aqui. Life Bike Sport. Piqui Distrito Federal, Nath Souto, Gildo Lima. Pô, muito legal, galera. Eu não estou conseguindo ver todo mundo que está aqui, não, mas a gente vai estar falando com alguns aí, galera. Vamos lá. Por que é importante você quebrar o jejum? Quando a gente dorme, o nosso corpo está trabalhando, o cérebro processando uma série de coisas, sabe, que foram feitas durante o dia e está recuperando o nosso corpo. Então, gasta energia para isso. Então, você comeu, foi dormir. A sua glicose no seu sangue está nesse nível aqui. E a insulina, o teu corpo vai trabalhar para pegar essa glicose, jogar dentro das células, para as células continuarem trabalhando
e a sua glicose vai ser no gasto, como se fosse um combustível, né? Então vai ser no gasto, o gasto ela vai baixar. Estava nesse nível aqui. Então vai baixar, vai baixar, vai baixar. Quando você acorda, a sua glicose está baixinha. Se você sair para fazer atividade física, você estava numa atividade, numa necessidade basal, básica, bem básica ali, dormindo, e o teu corpo continuava trabalhando de forma básica, como se fosse assim, no ponto morto, tá? Do carro, vamos botar desse jeito. E aí, o que vai acontecer? Se você fizer atividade física, a sua glicose vai ser queimada e vai baixar mais ainda. Provavelmente você vai desmaiar, vai ter mal-estar, enjoo, náusea, vai ficar sem energia, vai voltar, o teu dia vai ser ruim o resto do dia. Então, o que eu sempre falo? Tá aqui a tua glicose. Acorda, toma um copo d'água, escova o dente, toma banho, faz o que você já tiver que fazer. O que você faz depois disso? Você pega e toma, sei lá, uma colher de mel, um copo de suco ou um café, uma torrada, uma fatia de pão, um pão, aí é de cada um. Eu sempre aconselho que o pessoal evite ingerir algum derivado de leite, alguma coisa pesada, por exemplo, queijo, ou até coisas mais pesadas como bacon, ovos, etc., antes da atividade física. Quem não está acostumado. Quem está acostumado, faz o que tiver que fazer, está acostumado já. Eu, por exemplo, posso comer qualquer coisa, eu acho até uma feijoada, eu acho. Eu nunca comi, mas eu acho que até uma feijoada se eu comer, eu não passo mal, mas isso é de cada um. Tem pessoas que não podem comer nada de manhã que enjoam. Só que se elas forem em jejum treinar, elas vão passar muito mal. Ah, Mário, o que tem que ingerir então? Alguma coisa que tem um pouco de carboidrato. Pode ser uma fruta, pode ser um suco, pode ser um cafezinho, até legal, você dá aquela despertada. Não muito café, mas um pouquinho de café. Porque isso vai te dar despertada e seu nível de glicose pode não voltar lá para o topo, mas ele vai subir um pouquinho e vai ficar mais próximo do ideal. E aí você vai treinar, vai gastar essa energia e depois você não vai perder tanta energia também. Aí depois que você voltar, você tomou um banho, você aprontou, aí você toma um café da manhã bacana, decente e toca o teu dia. Beleza? Ah, Mário, beleza. Mas o que eu deveria comer se fosse à tarde, se fosse à noite? Aí depende muito. Talvez uma fruta, uns 40 minutos antes, talvez um lanche, talvez até um almoço. Eu já cansei de, em alguns momentos que eu trabalhava e o horário do almoço era o horário que eu tinha para treinar, eu almoçava e ia correr. Ah, Mário, porra, não faz mal? Não é que faça mal, só que você gasta mais energia, porque ao mesmo tempo que o teu corpo está mandando, recrutando toda a irrigação sanguínea para a região do estômago, para o sistema digestivo, para fazer a digestão, eu estou dividindo essa energia, né, vamos botar assim, esse sangue, para as pernas, para o braço, para o pulmão, para a atividade física. Então, é normal que você faça mais esforço. Faz mal? Não. Depende. Está acostumado? Eu cansei de fazer atividade física na hora do almoço, então isso é muito de hábito também. Ah, isso eu não faço, devo fazer? Eu aconselho que comece talvez com uma caminhada. E aí depois você vai melhorando. Tudo é questão de ir gradualmente, você ir mudando. Ok? Vamos lá, galera. Vamos continuar aí. Cadê? Frequência cardíaca, alimentação. Deixa eu ver aqui. Tá. É realmente necessário beber água durante a corrida? Sim, antes, durante, depois. Por quê? A gente vai suar. A gente tem algumas formas de perder água. Tá falando, se vocês repararem, eu estou aqui o tempo inteiro com a canequinha. A caneca tem água, tá? Não é café, não é refrigerante, nada disso é água. Vou beber aqui agora. O que acontece? Você bebe, você corre, você fala, você sua, você vai perdendo água por isso tudinho. Fora nas fezes, fora a urina, fora nos processos que o organismo vai trabalhando. Então você vai perdendo água o tempo inteiro. Se você não repõe, se você não repor essa água, você pode chegar ao ponto de superaquecer. O que a água faz? Por que a gente fica suado? Porque a nossa pele fica muito quente e a água ela vem até a superfície para poder fazer essa troca de calor. Então ela vem aqui fora para aliviar a nossa pele e com isso o suor evapora, a gente vai perdendo líquido assim. É água, sais minerais, etc. Quando eu chego a ter sede, sentir sede, seja parado, seja fazendo atividade física, eu perdi cerca de 2% do meu peso corporal em água, em líquidos. Tá? Se eu chegar a 4%, se eu não me engano, eu estou desidratado. Então é muito pouco, a diferença é muito pouca. E aí, quando tem desidratação, vão acontecer algumas coisas. Até antes da desidratação vão acontecer algumas coisas. Eu vou sentir dor de cabeça, vou sentir náusea, vou perder concentração. No caso, se isso for contínuo, eu posso ter prisão de ventre, constipação. E aí a constipação traz outros problemas, inclusive hipertensão arterial. Quando eu estou com menos líquido no meu organismo, menos água no meu organismo, o meu coração, sabe, faz mais esforço para mandar sangue, porque o sangue ele corre nos tubos, nos vasos, né? Como se fossem tubos. O que vai acontecer? O sangue fica mais viscoso. Quando eu estou bem hidratado, o sangue fica mais fluido. E com isso, meu coração faz menos esforço.
E aí meu coração fazendo menos esforço, todo o meu sistema, todo o meu corpo fazendo menos esforço, vai gastando menos energia para funcionar, somente para funcionar, beleza? Então a água é extremamente importante. Quando você chega a 4%, você desidrata. Desidratou, cara, eu acho que é 4%, 3%. Desidratou, cara, aí é um desastre, tá? Pode ter uma série de problemas sérios aí, até desmaios, enfim. Então vamos tomar bastante cuidado. Toma água sempre. Ah, mas tô sensível. Toma água. Eu tô com a caneca aqui, mas na verdade no carro tá uma garrafa de 1 litro que eu tenho. Eu carrego essa garrafa, deixo aqui na mesa e tô tomando. Porque eu não preciso dar aquela desculpa assim, ah, não, tô trabalhando, não levantei, não. Eu tomo. Acabou. Vou lá, encho de água, a gente coloca aqui e 1 litro de novo. Então eu tô sabendo quanto que eu tô bebendo o dia inteiro. Quer dizer, só que trabalhando mais o dia inteiro também quando eu tô na rua. Beleza, pessoal? Quem está pegando aí, quem está ouvindo, dá um alô aí, só para saber se está todo mundo ok, se está todo mundo ainda comigo aí. Só para a gente se situar. Quem está gostando, dá um like aí, dá um curtir, só para a gente entender. Deixa eu ver. E aí, galera, como é que vocês estão? O pessoal está dormindo? Deixa eu ver aí, galera, quem está me acompanhando ainda, só para ver. Bom, vai colocando aí, Mário, estou aqui ainda, estou ouvindo, está bacana, estou entendendo. Tem algumas dúvidas que eu vou responder já já. Deixa eu só fechar essas questões aqui. Vamos lá. Uma pergunta legal também fizeram é a seguinte: quando os treinos de corrida passam a ficar mais fáceis ou a distância mais tranquila de fazer, mais fácil de fazer? Bom, normalmente, se a pessoa é de treino de forma regular, dentro de 15 dias começa a ficar mais fácil. Mas vai depender muito também do momento dela, se ela está descansando certo, se está se hidratando certo, se alimentando, tem diversos fatores. Mas, em média, é de 15 dias, tá? Em 15 dias começa a ficar melhor. Por quê? Porque a pessoa aprende a fazer o movimento, a pessoa está fazendo fortalecimento de musculatura, a pessoa está sendo mais exposta à corrida e a pessoa está fazendo o movimento, está correndo. Então, quando dá 15 dias, ela começa a ficar bem mais tranquila, você muda a distância, ou muda a intensidade, ou muda o tipo de estímulo, tá? Esse negócio, por exemplo, da musculação, do pessoal treinar 1 mês e mudar a série a cada 1 mês. Não, 15 dias é o suficiente na musculação. Na corrida também. Você tem que fazer estímulos diferentes a cada 15 dias. Na natação, né? Enfim, todos os esportes, normalmente é isso aí. Beleza? Mas é interessante entender que em 15 dias começa a ficar mais fácil. Então, se você está sofrendo, calma, continua. Em 15 dias você vai conseguir passar esse limite aí, vai ser bacana. Se você já corre pra caramba, cara, e em 15 dias não mudou, alguma coisa está errada. Você precisa estruturar sua planilha, seu treinamento, o tipo de estímulo, o tipo de piso, o tipo de calçado talvez seu sono, sua hidratação, alguma coisa está errada. A cada 15 dias aquela distância ou aquela velocidade tem que estar melhorando. Se não está melhorando, alguma coisa está faltando, alguma coisa está sendo feita que poderia ser melhorada aí. Beleza? Vamos lá. Só tenho o horário da tarde para treinar. Posso correr mesmo debaixo do sol quente? Pode. Não tem problema nenhum. O grande problema é que se você não está acostumado, cara, você vai sentir. Você vai sofrer pra caramba, vai te dar dor de cabeça de repente, você vai ficar corpo pegando fogo, né? Então, o que você precisa fazer é começar a se adaptar. Está muito quente, está muito bravo, só vai treinar à tarde? Então começa. Mas se você ia correr 10 quilômetros, cara, de repente começa correndo 5. Se você correr na intensidade 8, começa correndo na intensidade 7. E vai sentindo, correr um dia, vê no dia seguinte como é que você vai ficar. Aí no outro dia você aumenta um pouquinho a intensidade. Se você sentir muita sede, talvez tenha que se hidratar mais antes de correr, no dia anterior, para não desidratar, para não perder tanto líquido, né? Durante a corrida. Então tem que fazer um ajuste. Se você ficou com a pele muito ardendo, talvez tenha que passar para o solar que você não passou o ideal, a quantidade. Ou então usar uma camisa com proteção UV. Se o rosto ficou com dor de cabeça, talvez tenha que usar boné e óculos. Eu, por exemplo, tenho fotofobia, então tenho que usar o boné e óculos, né, o tempo inteiro, porque senão eu fico com dor de cabeça. Só em vendo muita luminosidade. Por exemplo, estou com uma lâmpada aqui e essa lâmpada me incomoda, a luminosidade me incomoda. Então são coisas que a gente tem que entender e tem que tomar bastante cuidado. Claro, vai correr porque só tem tempo à tarde, de repente. Mas dá para correr num local que tem bastante sombra? Corra.
Dá para correr no local que, mesmo com o sol, tenha bastante vento, seja bem arejado, corra nesse local, preferencialmente. Vai correr no local que você vai ficar dando voltas e a cada passagem você pode parar e tomar água, faça. É muito melhor do que você correr só no local que você tenha sol, que seja quente pra caramba, abafado pra caramba. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Respondendo as perguntas agora. E aí, no final, daqui a pouco, a gente vai terminar aí. Eu vou falar uma parada para vocês. Eu acho bem legal para quem quer treinar e quem está parado. Deixa eu ver as perguntas aqui. Vamos lá. Carol Laranjeira, Marcelo Teles, Jorge Camarinha, Rui Braga, Raul Benitez, Gregory, Robson, Valentim. Deixa eu ver mais quem. Outra pergunta. Fábio Ferraz, Benevides, Kiko Gralha, Gabriele Danelon, senhora Kiko Gralha. Senhora Gralha, vamos lá. Vanessa Fontainha, na verdade é o Bruno Sarmento, marido da Vanessa, que está fazendo a pergunta aqui. Está usando o perfil dela. Oi, Mário, Bruno aqui. Seguinte, em outros vídeos você falou sobre o número de passadas que fica sendo 180 por minuto, 170 e 180 por minuto, mas como compatibilizar com os batimentos cardíacos? Pois quando aperta o ritmo, os batimentos logo sobem e o cansaço aparece. Então, na verdade, o número mágico para a corrida é que você faça 180 passos por minuto. Existe um autor chamado Jack Daniels, que não é o do whisky, né? Mas se chama Jack Daniels. Existe, inclusive, ele fez um estudo muito bacana nas Olimpíadas de 86, se eu não me engano, onde eles foram analisar os corredores, e aí eles descobriram o seguinte, que a média ficava em 180 passos por minuto. 90 com a direita, 90 com a esquerda. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E com isso, eles perceberam que essas pessoas tinham maior eficiência e fizeram outros estudos, e começaram a analisar a técnica de corrida, etc, etc, dos grandes corredores. E repararam que todos eles corriam nisso aí. Até então, ninguém tinha se atentado para a cadência de passadas. Quando você corre com 180 passos por minuto, automaticamente você aumenta a sua velocidade. Só que como você corre dando mais passadas por minuto, faz mais movimento, o seu coração e o seu pulmão trabalham muito mais. Você fica muito mais ofegante. E aí, o que vai acontecer? Você vai cansar mais no início. E com o tempo, você vai se adaptar. Em 15 dias fazendo isso, você consegue melhorar bastante, se adaptar, né? Achar isso mais fácil. Mas tem que treinar, tem que mudar a sua técnica, postura, ângulo de tronco, ângulo da perna, a forma que você pisa, enfim, então uma série de fatores precisam ser desenvolvidos e trabalhados nisso aí. Vamos lá. Vamos lá. É normal, Bruno, que aumente a frequência cardíaca porque você faz mais passos por minuto. E com o tempo você vai melhorar isso aí. O que eu sempre aconselho para os nossos atletas é o seguinte: começa fazendo. Cara, ficou muito ofegante, dá para segurar? Segura. Se não dá, volta a tua passada normal. Menos passos por minuto, passos maiores, tá? Menos passos por minuto. Recuperou? Entra de novo, 180 passos por minuto. Cansou? Volta ao normal que você estava. E aí vai fazendo alternância. Você vai fazendo uma transição da forma correta, da forma que você fazia anteriormente, que rendia menos, produzia menos, mas você já está cômodo, para você já está acomodado naquilo, para a forma nova. E aí, daqui a pouco, a forma antiga você vai esquecer, vai fazer sua forma nova, porque você já preparou o seu corpo, você já adaptou o seu corpo. É diferente de uma pessoa que começa a correr desde pequeno e é orientada nisso. Quando ela é orientada nisso, ela faz de acerto desde pequeno. Agora, quando não é, você precisa fazer uma mudança. Essa mudança, existe uma transição, não é de uma hora para outra. Quando é adolescente, quando é criança, é mais fácil trabalhar. Agora, quando já é adulto, você precisa pegar tudo que aquela pessoa tem de história até hoje, que ela sempre fez, e ir mudando aos poucos. Você ensina o certo e corrige, mas não adianta mudar de uma vez para outra. Tem que ser feita uma transição. E aí isso pode levar mais tempo para algumas pessoas e menos tempo para outras. Beleza? Então é isso aí, Bruno. Desse jeito a gente consegue ficar com a frequência cardíaca bacana. Mas a frequência cardíaca, como eu falei, não é... o batimento cardíaco, a frequência cardíaca não é o ideal. Você tem que sentir a percepção de intensidade. Estou muito ofegante, estou muito cansado. Ok, então tem que ajustar. Vamos lá, pessoal, para a gente fechar aí. Robson Ferraz, tal, Carlos Eduardo, Vanderlei Benevides, colega do quartel, servimos juntos. Tem 17 anos que eu não corro, desde o tempo do quartel. Caramba, essa semana comecei a correr, pois consegui correr apenas 40 minutos, as pernas doem muito, mas outro dia eu já estava bem normal. Já estava bem. É normal essa dor? O que eu faço para amenizar ela? Benevides, é normal essa dor, porque eu estava sem correr um tempão. Eu vejo de vez em quando pelo Facebook você joga futebol, legal.
mas é diferente o movimento. Futebol você corre, para, você está acostumado com um tipo de movimento, com um tipo de estímulo. Quando você vai correr direto, você vai sentir mais. É normal essa dor. O que você pode fazer? É começar a fazer essas corridinhas, mas talvez 30 minutos. Sabe, vai jogar futebol, chega uns 20 minutinhos antes, começa a rodar ao redor do campo, corrida normal. Isso vai começar a adaptar o teu corpo para essa corrida constante. Beleza? Além de fortalecimento, das outras coisas que eu falei aqui também. Vamos lá. Fernanda falou sobre águas abertas. Robson, o que foi? Robson Ferraz, o que você acha sobre assessoria esportiva online? Eu acho ótimo, Robson. Eu mesmo trabalho à distância. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho gente que é de Roraima que treina com a gente. Tem gente do Pará que treina com a gente à distância. De Manaus, enfim, de diversos locais. De Brasília. Treino à distância. Te mando treinamento, o pessoal faz. Só que eu não faço um treinamento do tipo, toma planilha e acabou. Quem treina com a gente tem acesso a vídeos online, tem acesso a toda uma área de aula, uma sala de aula, tá, online, onde tem as orientações do que tem que ser feitos ali, do que tem que ser feito, o educativo, para que serve. Essas dicas que eu falei aqui, muito mais coisas, muito mais conteúdo são realizadas ali dentro. Eu acho ótimo. O problema é como as pessoas fazem, porque as pessoas, os profissionais, como os profissionais trabalham, os professores de educação física, e aí precisa se tomar muito cuidado. E aí precisa também de quem está comprando esse serviço, saber de quem está comprando, como está fazendo. Porque não adianta você, estou correndo pra caraca, meu treinador dá tiro todo dia, ladeira, não sei o quê, mas não te orienta a fazer uma técnica correta, não te orienta a corrigir, não te demonstra. E aí, cara, você vai se arrebentar em algum momento. Isso se for o seu caso, né? Não sei. Mas eu acho ótimo, eu acho que a tecnologia ajuda muito. Por exemplo, existe um atleta chamado Julius Iego. Esse cara competiu no Diamond League, que é a principal liga principal competição mundial de atletismo. E sabe como que esse cara foi para lá? No Derby? Ele assistindo vídeos pelo YouTube, porque é onde ele mora na África, eu não lembro qual é a terra dele agora, o local, não tinha treinador. Ele não conseguia treinador. Ele começou a treinar assistindo vídeos no YouTube e ia fazendo. O cara se classificou para a Diamond League há alguns anos atrás, acho que há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Olha que espetáculo, cara, a internet pode fazer. Ela pode ser muito bem utilizada. Agora, com certeza, ele assistiu vídeos de treinadores altamente qualificados, altamente capacitados e experientes, que souberam ensinar um passo a passo e ele conseguiu desenvolver. Foi fácil? Não sei, acredito que não. Sair do zero para começar, não. Mas ele, com certeza, persistiu e fez a coisa, seguiu as orientações e chegou lá. Isso é um nível profissional. Não estou falando que todo mundo tem que chegar no nível profissional, mas é muito bacana isso. Então, eu sou super a favor da assessoria online, porque a assessoria online você pode levar a tua informação e eu posso atingir pessoas que não têm condições, por exemplo, por exemplo, ter um treinador do lado dela. Ou então, talvez, o orçamento dela não possa atingir tal treinador. Por exemplo, eu tenho um custo presencial, mas online eu consigo entregar para vocês a mesma qualidade, só que por um custo muito menor, porque eu consigo atender mais pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então, muita gente, Mário, poxa, eu moro longe, moro em Brasília, moro no Mato Grosso, moro em Goiás, entendeu? Então, online eu consigo chegar nessas pessoas, a gente se comunica, a gente se fala. Tem várias pessoas, se você souber a quantidade de gente que a gente atende aí, coisa de louco. Por quê? Mas é feito um trabalho muito bacana, não é simplesmente toma a tua planilha, Ctrl+C, Ctrl+V. Não, a gente faz um trabalho, a gente orienta, a gente manda vídeo, a gente pergunta como é que tá, a gente acompanha, sabe? É um trabalho de cuidar realmente. Então, super a favor do online, mas sendo feito de forma responsável. Beleza? Vamos lá. Carlos Eduardo, qual educativo você recomenda para mudar o jeito da pisada? Por exemplo, não pisar mais com o calcanhar na corrida. Carlos Eduardo, tem vários educativos, tá? Quando a gente fala educativo, não é só aquele movimento repetitivo, não é só isso. Repete. Quando eu passo um exercício para a pessoa, que eu mando a pessoa inclinar mais o tronco, contrair o abdômen, acertar o braço, etc., isso vai ter uma reação em cadeia nas outras áreas, tá? É um efeito dominó. Então, isso é um exercício educativo. Então, tem vários. Mas, por exemplo, um que eu sempre aconselho é que realmente a pessoa não pise com o calcanhar mais, que ela não entre com o calcanhar, tá? Aqui. Não entre com o calcanhar. E nem com o pé chapado, que ela entra com a parte anterior do pé. Mas a parte anterior do pé não é ponta do pé. É essa região aqui, tá vendo? O pessoal costuma chamar de bola do pé, tá? Então, ela entra com essa parte aqui e puxa. Entra com essa parte aqui e puxa. Não adianta só entrar com essa parte e não fazer a puxada. E não adianta entrar só com essa parte, fazer a puxada e não inclinar o tronco. E não adianta só entrar com essa parte, fazer a puxada e inclinar o tronco e estar com o abdômen relaxado. Então, é um monte de pontinhos. Agora, existem alguns educativos que vão ajudar você a melhorar isso aí. Por exemplo, eu postei essa semana passada, um vídeo no YouTube, só não postei no Face, vou até postar no Face também. Chama-se Ampersand.
que é um educativo para corrida, que se você fizer, você vai estimular muito a cadeia posterior, né, glúteos, a parte posterior, flexor de joelho, etc. E isso vai estimular muito porque você pisa com essa parte anterior. Porque fazendo esse exercício, você não consegue pisar com o calcanhar nem com o pé chapado, tem que pisar com a parte anterior do pé. Então, você trabalha mais de uma coisa ali. É um educativo bacana, ok? Mas tem vários exercícios, vários vídeos, vários conteúdos, ok? Que você pode trabalhar. Vamos lá, seguindo para o final aí, galera. Márcia Taíde está aqui também, que bacana. Bom, pessoal, é isso. E antes de terminar, eu queria te convidar aí para você conhecer um negócio. Seguinte, existe um projeto antigo meu que eu queria tocar e não conseguia por diversos motivos, por pesquisar tecnologia, por testar aqui, não dar certo ali, testar ali, e agora esse projeto está funcionando. E eu queria oferecer para vocês que querem treinar à distância com total qualidade, tá? Uma assinatura de um conteúdo nosso, e esse conteúdo está num preço super promocional, ok? Está saindo de R$ 167 por mês por apenas R$ 65 por mês, ok? De 167 de 167 por apenas R$ 65 por mês, especialmente nesse momento de promoção, promocional de lançamento. Então, é o seguinte, acessa aí, é que eu não sei como que eu coloco isso aqui agora. Comentário. Eu vou comentar aqui, eu não sei aonde, mas eu vou comentar em algum lugar, e se chama sportsacademy.otreino.com.br. Achei. Vou colocar no comentário aqui embaixo, ok? Sports Academy, www.sportsacademy.otreino.com.br. E aí você vai acessar, você vai ver o material, a explicação que eu dou, o conteúdo, e você vai ter aí vai ter 30 dias de garantia. Você vai usar durante 30 dias. Se em 30 dias você falar assim, Mário, não gostei, que eu acho duvido que você não goste, não gostei, eu te devolvo integralmente o seu dinheiro. Olha que espetáculo. Então aproveita. Para as primeiras pessoas que se matricularem, se cadastrarem aí, existe aí uma surpresa. Então entra aí que você vai ver mais uma surpresa ainda. Eu acho que vai ser muito legal. E você consegue acessar da onde você estiver. Tá? Pode estar acho que até em Marte eu consigo te levar essa informação lá, não sei, com a tecnologia hoje. Então, eu queria te convidar para você acessar aí, conhecer, se matricular, R$ 65 por mês, que é promocional. Você não consegue pagar, talvez, uma pizza aí, dependendo de onde você estiver, mas o conteúdo que isso vai fazer pela tua saúde, pela tua performance, pela tua qualidade, porra, é espetacular. Tá aí no Facebook, fixei no primeiro comentário, deixa eu só confirmar aqui, gente. Não, tá no primeiro comentário aí, acabei de colocar. Sport Academy. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no YouTube também se eu consigo colocar. No YouTube, no comentário. No YouTube eu não consigo. Não estou conseguindo. Mas é bem simples, galera. sportacademy.otreino.com.br. Você vai conseguir ter acesso a esse conteúdo aí, tirar dúvida também, contato direto com a gente, beleza? Bom, muito obrigado aí, galera. Tá lançado, aproveitem. Isso não vai durar muito tempo, porque eu vou mandar por e-mail para a nossa lista também, e a nossa lista vai conseguir ter acesso a isso aí. Então aproveita, corre lá, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado realmente. Me deixe feedbacks depois, gente. Poxa, Mário, gostei, aprendi, mudei, isso eu não sabia, para a gente poder continuar fazendo essa coisa acontecer. A gente tem o objetivo de chegar a 1 milhão de pessoas impactadas por essa mensagem. Eu queria contar com a tua ajuda nisso aí. Porque 1 milhão de pessoas impactadas, a gente conseguiria mudar a saúde do país, a gente conseguiria tornar pessoas mais felizes, mais bem relacionadas, mais bem-humoradas. A economia do país ia mudar, porque gastando menos dinheiro com saúde, automaticamente as pessoas iam viver mais, iam gastar menos plano de saúde, com medicamento, com remédios, com médico, mas iam trocar. Ao invés disso, eles iam começar a ir ao médico para ter uma saúde preventiva e não uma saúde para se curar, por exemplo, de algum mal. Então, gente, compartilha aí. Vamos chegar a 1 milhão de pessoas impactadas com as mensagens aí. Eu acho que vai ser bem legal, bem orientado, pro bem da nação, na verdade. Beleza? Valeu, obrigado e uma boa noite. Até a próxima.